Olá pessoal, eu sou Patrícia Papa, professora de Tecnologias e Inovações e vim conversar com vocês um pouquinho sobre o que é um aluno protagonista. Você já parou para pensar que não dá mais para ser professor como você era 20 anos atrás? E olha que eu tô falando isso para os veteranos. Não dá mais, gente, sabe por quê? Porque a geração é outra, a internet tá aí, as mídias sociais estão aí, são tantos recursos, são tantos programas de TV, são tantos canais no YouTube, que com certeza os alunos ele não têm você, professor, como o único transmissor do conhecimento. E isso é de qualquer matéria, qualquer assunto, você pode ir lá dar um Google nesse assunto que você consegue aprender. Então tá na hora, mais do que na hora, já passou da hora de colocarmos esses alunos como protagonista dentro da sala de aula. Mas o que significa isso, colocar o aluno como protagonista? Antigamente, protagonistas eram os professores, porque eles eram o detentor do conhecimento. Eles eram os peritos, os especialistas, eles sabiam de tudo. Só que agora não mais isso acontece. Então nós temos que reverter esse processo. Quem tem que colocar a mão na massa para fazer a sua história, para criar a sua aprendizagem autônoma são os alunos. Eles precisam colocar a mão na massa, eles precisam trabalhar, eles precisam desenvolver o conhecimento, eles precisam fazer parte da aprendizagem construtiva. E como que a gente trabalha com um aluno assim? Como que ele pode ser protagonista dentro de uma sala de aula? Bom, eu vou dar um exemplo da minha matéria, da minha aula. Eu sou professora de tecnologia e de robótica, então eu tenho trabalhado muito as inovações. Durante as minhas aulas de tecnologia, eu gosto de trabalhar biografias, e isso é só um exemplo que eu estou dando, tem muitas outras metodologias, muitas outras estratégias e ferramentas que a gente pode colocar o aluno como protagonista. O aluno protagonista, ele precisa ter autonomia para aprender sozinho. Você, professor, vai apenas mostrar um caminho da aprendizagem, o que ele precisa aprender, o que é importante o aluno aprender. Então, na minha matéria de tecnologia e inovação, eu gosto de trabalhar as biografias das personalidades que se destacaram na nossa sociedade dentro da área de tecnologia. Então eu gosto de trabalhar a biografia do Bill Gates, eu gosto de trabalhar a biografia do Steve Jobs e mais recentemente eu tenho trabalhado a biografia do Elon Musk. Não porque o Elon Musk é um dos caras mais ricos do mundo, não. Sim pela sua visão, né? Por ele ser visionário e ter um outro olhar e ter desenvolvido várias coisas que podem mudar o jeito da sociedade de viver. Então eu tenho pedido lá para os nossos queridos alunos, os nossos meninos e meninas, pesquisarem sobre o Elon Musk. Eu não vou ficar 50 minutos discursando e falando o que eu sei sobre o Elon Musk, não. Eles têm todas as ferramentas, eles têm o computador, a internet a favor. Eu não preciso fazer isso, eu só vou mostrar o caminho. O caminho é eles pesquisarem sobre o Elon Musk, eles fazerem apresentações de slides, documentos, vídeos, podcasts, o que eles quiserem produzir. Posso usar essa estratégia. Ou eu posso definir apenas uma apresentação de slide. Só que o que é legal é a ativação. Você dá uma palhinha ao Elon Musk, ele tem um projeto revolucionário de colonizar Marte. Você já conseguiu imaginar isso? As pessoas lá em Marte, e você faz uma ativação no cérebro do seu aluno para que ele tenha interesse em pesquisar sobre esse cara maluco. E eles começam a pesquisar e fazer o quê? A descoberta. Quando pesquisa a biografia do Elon Musk, vai lá saber sobre o Tesla, sobre os carros elétricos, sobre as expedições, né, interplanetárias, entre outras coisas. É claro que numa sala, por exemplo, de 20 alunos, vai ter aquela pequena porcentagem que nem viu o seu trabalho, que não entregou, normal, tudo normal. Que não viu, que não entregou, que não estava afim, que não fez. E também vai ter aqueles caras que fizeram tudo, que foram além, que aprenderam mais. Só que você mudou o seu jeito da aula. Você tornou para a maioria algo mais instigante e parou de blá 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 os 50 minutos, apenas mudando a sua ferramenta de exposição. Porque antes a gente fazia exposição na lousa com giz.
E agora os professores estão fazendo essa exposição e no blá 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 com slides. E aí acaba não colocando o aluno como protagonista. O aluno protagonista, ele tem que pôr a mão na massa. Ele tem que ter autonomia e aprender sozinho. Aprender sozinho, mas e aí? Qual que vai ser então a função do professor? A função do professor é mediar esse conhecimento. Ele não sabe o que ele precisa aprender. No meio de tantas informações que a internet nos proporciona, que todas essas mídias nos proporcionam, você, professor, é muito importante nesse processo, porque você vai mediar, você vai mostrar o caminho, você vai dizer o que ele precisa aprender dentro da sua matéria. Tá bom, meus queridos? Um beijo grande para vocês e até a próxima!